Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Daniel Ibre, um dos fundadores do fundo de Venture Capital Mindsight Ventures. Daniel, no começo da conversa eu falei sobre a euforia no mercado brasileiro. Existem diversos fundos que estão fazendo captações milionárias no Brasil. Ou seja, tem muito dinheiro que está chegando para se investir em startups aqui no Brasil. Na sua opinião, o que explica essa euforia? Eu acho que o que começa a explicar essa euforia, além do cenário macroeconômico geral, né, um pouco de estabilidade econômica, boas perspectivas de crescimento, taxa de juros em baixa, eu acho que esse é um cenário macro super favorável. Mas eu acho que uma das coisas que mais explica esse fenômeno são as primeiras histórias de sucesso vindas do Brasil. E eu acho que sempre se acreditou muito no Brasil como um polo de surgimento de empreendedorismo, mas se tinha pouco histórico de sucesso, poucas histórias de empreendedores que realmente chegaram lá. E o que é chegar lá para um estrangeiro? É chegar lá no padrão global, não é chegar lá para a gente. Não é o cara fez dinheiro, é o cara fez dinheiro de verdade. Quais são essas E histórias? eu acho que essa história começou com a 99, né? Acho que a 99 realmente, reconhecidamente, puxou a fila aí de unicórnios, se a gente quiser usar esse termo, mas de empresas reconhecidas como startups made in Brasil, mas de tamanho respeitável globalmente. Então acho que a 99 puxou a fila, acho que foi uma coisa muito significativa, uma startup vinda do Brasil, chegar num valuation de 1 bilhão, ser vendida, devolver essa liquidez para os investidores, para os fundadores, foi muito significativo. E depois dela a onda começou a vir, né? Então vários outros unicórnios. Você vê agora no Nubank, avaliado em 10 bilhões de dólares, é um case maravilhoso, sabe, feito no Brasil, uma tese muito encaixada para as dificuldades do mercado brasileiro, agora expandindo para a América Latina. Então, várias outras empresas vindo aí nessa curva. Isso, aliado ao cenário macro, acho que puxa um pouco dessa euforia para o Brasil. Além do que, Ralph, os outros mercados começam a ficar um pouco crowded, né? Então tem muita gente olhando agora para a Índia, para o Sudoeste Asiático, mas são poucos os mercados novos que tem muita coisa surgindo de padrão global e que ainda não tem uma abundância de capital tão competitiva como o Vale do Silício. E o Brasil certamente é um deles. Então, o Brasil mostra que tem ainda muita oportunidade. Você acredita que o ecossistema brasileiro está maduro, então, para receber essa quantidade gigantesca de recursos? Eu acho que ele está caminhando para ser maduro. Eu não acho que ele está maduro ainda. O que falta para ficar maduro? Eu acho que falta um pouquinho mais do que já vem acontecendo. Mais tudo. Mais empreendedor, mais saída, mais M&A, mais IPO, mais VCs. Eu acho que precisa de mais volume, mais história de sucesso, mais case. Eu acho que ainda é pouco para o tamanho do Brasil, para o potencial que a gente tem ainda, e para o tamanho do dinheiro que está vindo, como você mencionou, eu acho que ainda é pouco. Mas eu acho que é uma coisa que vai acontecer muito rápido. Os próximos 2, 3 anos acho que vão realmente mudar o cenário. Você não acha que há um risco de uma bolha? Uma bolha no sentido de que muitos fundos internacionais estão começando a olhar para o Brasil de uma outra forma, colocando recursos aqui. Eles vão colocar esses recursos e esses projetos, por falta de empreendedores, não serem bem-sucedidos. Aí você tem o refluxo, o estouro dessa bolha. Existe esse risco? Eu não sei se eu chamaria isso de bolha. Eu acho que a gente ainda está muito aquém de bater nesse teto preocupante. Mas eu acho assim, desde que eu me entendo como investidor, sei lá, 2010, 11, quando eu comecei a fazer investimento anjo, que eu ouço, sempre que eu vou em algum evento de VC, tem qualquer fundo falando no palco, eles falam assim, e alguém pergunta, tem mais empreendedor ou mais dinheiro? Aí o fundo sempre responde, tem muito mais dinheiro, a gente tem dinheiro parado, não acha empreendedor bom. Eu ouço isso desde 2010. E continua sendo uma realidade, com o gap reduzindo cada vez mais, mas é uma realidade. E agora com essa inundação de dinheiro que está vindo aí, com SoftBank e outros fundos, eu acho que a gente ainda tem um gap de empreendedores bons e negócios de qualidade para absorver toda essa quantia de dinheiro. A boa notícia é, com essa enxurrada de dinheiro e com os cases de sucesso, os empreendedores ganhando dinheiro, empreendedores bons ou que não eram empreendedores começam a pular no mercado. Então cada vez mais a gente vê pessoas formadas em boas universidades querendo empreender ou escolhendo empreender como opção de carreira, bons executivos de bancos multinacionais largando seus trabalhos para empreender. Então isso é uma boa expectativa, porque cria um mercado de boas pessoas criando bons negócios, né? Então eu não acho que vai haver uma bolha, eu acho que a gente tem um risco de inflar um pouco os valuations ali no começo por causa da abundância de dinheiro. E eu acho que a gente, como ecossistema, Brasil,
ainda tem que resolver um pouco do problema do final da história, né? Quer dizer, não A adianta eu saída, ter... você está falando. Exato, não adianta eu ter muito dinheiro, empreendedores bons, isso a gente tá andando, tá indo super bem, mas eu preciso ter boas saídas, porque esse capital precisa se reciclar. Eu preciso de história de sucesso, eu preciso devolver esse dinheiro para o fundo, para que esse fundo possa investir de novo em novos empreendedores. E esses empreendedores, é um movimento muito comum lá fora, é o empreendedor que teve uma história de sucesso, ele realimenta o ecossistema. Então ele pega esse dinheiro, começa a investir como anjo, investe num fundo, vai dar mentoria, vai dar palestra, vai dar aula. A gente precisa desses caras devolvendo para o ecossistema o que eles aprenderam. Então a gente precisa ainda fazer mais desse ciclo para que o Brasil se sustente a longo prazo. Você conhece investidores nos Estados Unidos, investidores não, perdão, você conhece empreendedores nos Estados Unidos e em Israel e conhece os empreendedores aqui no Brasil. Qual a diferença entre eles? Existe alguma diferença? Eu acho que existe, mas é uma diferença que cada vez fica menor, né? Se você perguntasse isso para mim há 2, 3 anos atrás, o que você ia ouvir de mim e de outros é que o brasileiro ainda tem muita cabeça local e o estrangeiro pensa muito global. Todo mundo falou isso por muitos anos. Está mudando. Eu acho que está mudando, né? O brasileiro cada vez mais olha para fora e olha sempre a América Latina. Poxa, a América Latina está aqui do lado, é um mercado potencial grande, é razoavelmente fácil fazer negócio, a gente tem boas empresas expandindo para a América Latina, então eu acho que a gente tem que começar a pensar global, né? O Brasil, do ponto de vista de uso de tecnologia, ele é um Brasil muito de inovação de modelo de negócio, né? Muito de adaptação de tecnologia para resolver problemas locais Sim. ou para a realidade nacional. O que não é bem a verdade lá fora. Se a gente olha principalmente Israel, a gente está falando de um país que é realmente produtor de tecnologia. Então são grandes inovações, patentes, pesquisas acadêmicas do exército que saem para virar empresas. Enquanto que o Brasil cria pouca tecnologia, ele usa muita tecnologia, né? Então acho que ainda a gente precisa também resolver um pouco esse gap do Brasil criando realmente inovação, criando tecnologias novas e aí obviamente começar a desenvolver negócios de tamanho maior no Brasil, né? Qual que é a principal qualidade do empreendedor brasileiro, na sua opinião? Puxa, são tantas. Eu acho que criatividade, resiliência. O cara que empreende no Brasil, ele está empreendendo num dos ambientes mais hostis do mundo, né? É muito difícil contratar e reter talentos, é muito difícil lidar com a burocracia, é muito difícil você abrir uma conta no banco, fazer um pagamento, tirar uma licença, arrumar um cliente, tudo é difícil. Então, o cara que faz negócio aqui, consegue escalar uma empresa aqui com essa criatividade, com essa flexibilidade, com essa resiliência, eu acho que ele está muito preparado para ir para os mercados globais, né? O empreendedor americano, por exemplo, é um empreendedor que segue muito uma regra de bolo. Tem uma regra de bolo, tem um guidebook de como eu vou ser empreendedor no Silicon Valley. Eu começo de um jeito, contrato essas pessoas com esse perfil, cresço, capto uma rodada dos melhores fundos, um valuation de tal, passa um ano, capto outra rodada, escalo para... Você quer ser unicórnio, você segue, ou você segue essa regra ou você quebra no meio do caminho, né? O Brasil não, o Brasil o cara tem que aprender fazendo, ele vai se adaptando às condições de mercado para conseguir chegar num lugar de sucesso. Então o cara que chega num patamar de sucesso no Brasil, eu acho que é uma empresa extremamente preparada para ir para fora. E eu acho que a gente vai começar a ter um movimento, se Deus quiser, de mais empreendedores brasileiros indo para fora. Tem alguns casos de empreendedores brasileiros empreendendo nos Estados Unidos, por exemplo, ou Sim. começando a empresa lá. Brex é um caso, mas tem outros casos um pouco mais low profile que estão lá. E até empresas brasileiras que resolveram abrir filiais, por exemplo, nos Estados Unidos e que estão indo muito bem. Então, se Deus quiser, a gente vai pegar toda essa criatividade, esse potencial do empreendedor brasileiro para começar a fazer negócio lá fora, captar dinheiro lá fora, vender empresa lá fora e conquistar o mercado mundial. E o inverso, qual que é a qualidade, a boa qualidade do investidor internacional, investidor estrangeiro? Do empreendedor. Do empreendedor, claro, desculpa. Eu acho que tem uma questão de educação e uma questão cultural, né? Vamos pegar um pouco pela questão cultural o exemplo americano. O americano nasce com essa cultura de fazer negócio, né? Fazer negócio é algo intrínseco à cultura americana. Aquela coisa que a gente vê de brincadeira às vezes no filme da criancinha que põe a barraca de limonada na calçada, é um pouco essa coisa do sonho americano, de fazer negócio, ganhar dinheiro, ter o lucro. Então isso está enraizado, empreender faz parte daquilo. E pegando lá de Israel, por exemplo, que também tem muito a ver com esse dos Estados Unidos, tem uma questão também educacional, né? As excelentes faculdades
em Israel, públicas para muito pouca população, então as pessoas têm acesso à educação de qualidade, o exército forma muita gente boa, com muito acesso à tecnologia. Então você sai empreendedores qualificados e que sabem se portar em ambientes de estresse, decisão sob pressão, hierarquia, etc. E também tem uma questão muito importante que o Brasil ainda está trabalhando, eu acho que tem um passo ainda para chegar lá, que é a questão de como a gente lida com fracasso e com sucesso, né? O brasileiro, se ele tem sucesso, ele não gosta de contar porque ele tem medo de ser sequestrado, roubado. Sim. Então, assim, você não vai botar na capa da revista ou do jornal falando assim, olha, esse cara ganhou $1 bilhão. O cara vai fazer de tudo para não aparecer, porque ele tem medo. A gente tenta. A gente, se vocês, fazem um esforço hercúleo para isso. Mas esse cara aparecendo, por que ele é legal? Porque puxa a gente, fala, aquele cara ganhou, eu também quero chegar lá. Então você inspira, isso tem muito nos Estados Unidos. E por outro lado você tem o fracasso. O fracasso não tem que ser visto muitas vezes no Brasil, como a gente vê, até do ponto de vista jurídico. Sim. O cara faliu. Acabou. A sociedade vai enxergar ele como um fracassado, o sistema legal vai passar o resto da vida dele tentando pegar os bens dele. Enquanto que nos outros países o cara fracassou, desde que obviamente não seja por má fé, mas ele tentou, fez lá uma tese, se esforçou para fazer aquilo, não deu certo. O que é importante? Eu entender os motivos daquilo, entender os aprendizados e eu vou fazer de novo. E talvez na terceira vez eu vá ser bem sucedido e vou errar coisas diferentes, né? Então, lidar com o sucesso e com o fracasso é muito importante. Isso é uma coisa muito boa lá fora e que acho que o brasileiro ainda tem que penar um pouquinho para chegar lá. Daniel, obrigado. Obrigado, Ralf. Este foi o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu conversei com Daniel Ibre, um dos fundadores do fundo de Venture Capital Mindset Ventures. Não esqueça de curtir a nossa página no YouTube e Neofeed Brasil. E ouça também o Café com o Investidor nas principais plataformas de podcast: Apple, Spotify, Deezer e SoundCloud. Obrigado e até a próxima.